Boa tarde, meus amigos, minhas amigas da Casa do Caminho, aqui para uma palestra de 2021. Quero saudar a todas, desejando um ano novo de paz, de felicidade. E quero utilizar uma estratégia que é pela nossa querida deusa Samu, que convida, aliás, a todos e todos a estarem nas poltronas, reclinarem na cadeira, assim como eu estou aqui, tendo esse mar ao fundo, para esse nosso com paz e tranquilidade. Vamos rogar ao Mestre Jesus, ajude, que nos inspire, que nos ampare. Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em nome para esse trabalho que é teu e não nosso. Sintoniza nossos corações, nossas mentes e permita que nesse ano nós sejamos capazes de colocar em prática as lições que tu vens nos ensinando e que possa ser um instrumento do teu amor, da tua paz, da do perdão. Bem, hoje estamos aqui para falar sobre renovação. Vocês estão vendo a câmera balançando um pouquinho aí. Está vendo? E a tecnologia que eu estou usando aqui é o Arnal. Mas vamos lá para a nossa abordagem sobre esses tempos de renovação. Primeiro, nós precisamos nos lembrar que somos espíritos com experiência na matéria. E essa nossa experiência na matéria nos diz a sermos aqueles homens e mulheres novos, propostos por Jesus, propostos por Kardec na existência planetária. Assim sendo, cada um de nós precisa ter em mente que a inovação ela não acontece numa mudança de ano, ela continuamente nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nas nossas propostas de sobrevivência, nas nossas propostas. Tem uma mosquinha aqui passando do meu lado e exige que nós sejamos capazes de homens e mulheres novos nessa trajetória racional, transformacional. Dessa forma, encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 7, falar do homem de bem, que é aquele que pratica a lei de justiça e caridade, que esse homem de bem, ele busca seguir as regras postas hoje. E é aquele que reconhece as suas limitações, as suas necessidades, as suas necessidades de existência e faz disso um meio de transformação e a cada dia procura se melhorar. Lá, ao falar dos espíritos, nesse capítulo, os espíritos vão dizer aqueles que conseguem colocar as ações propostas está no caminho. O espírita será reconhecido pelo esforço para as más inclinações, o esforço que faz na sua transição será cada dia melhor. Não está escrito exatamente no texto, mas esse é o sentido da abordagem dos espíritos. Dessa forma, cada um de nós é convidado a renovar, se transformar. E mais do que nunca, nesse 71, nós precisamos nos conscientizar da importância dessa renovação, dessa transformação, para o nosso crescimento, para a nossa ascensão espiritual. Por isso que a gente fica muito preso. A proposta dos espíritos é uma proposta de transformação, de aprendizagem, é uma proposta nas nossas escolhas do dia a dia. Não é uma proposta de mantermos travados, não é uma proposta dogmática, não é uma proposta misteriosa, mágica, que diz assim, você está... mas eu... Desculpe, viu? As mosquinhas estão voando aqui, a gente vai convivendo com elas. São os obsessores, meu karma, não sei o que. Uma choradeira que não tem sentido na existência espiritual. Os espíritos, esse espírito está num corpo perecível. O mundo que nós vivemos é um mundo de desafios, é um mundo de dificuldades. Desafios e dificuldades, os espíritos nos dizem que nós temos do mundo como sendo inerentes e vivemos nossa vida. Nós estamos aqui nessa educandade
experiente que as pessoas difíceis, as perplexas que vêm para nós, elas são lições de vida. Se é assim, a renovação pessoal, nós precisamos do Cristo quando nos diz para olharmos, as aves do céu que entregam-se à providência. A gente fica um castigo, está muito preso na nossa memória sensível, preso nos instintos, ainda que a gente já saiba aquela de pecado original, que a gente está aqui porque a gente faliu, porque a gente veio de capela, porque a gente veio de não sei da onde, porque nós fomos exilados, porque nós somos não sei o quê. Somos castigados por uma coisa, por algum passado, por erro. E, na verdade, nós somos espíritos criados, sem saber, numa trajetória evolutiva. E a gente precisa parar com esses mimimi, com essas coisas sem sentido, entendermos que nós é que somos os responsáveis pela nossa transformação pessoal. E que a transformação individual que cada um de nós exercita redundará numa transformação planetária, redundará no executivo. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, quando nos falar da encarnação, eles dizem prova ou missão. Em outras dizer que é de expiações e provas, e alguns encarnações missionárias. Mas nessa mesma questão, os espíritos vão dizer, cumpre outro papel, a te cumprirdes a parte que vos cabe na proteção. Então, cada um de nós também é co-criador. A gente precisa mudar um pouco, nós estamos no século XXI, e virada que nós precisamos fazer agora é uma danação de percebermos que a nossa relação com o divino não precisa ser mística, não precisa ser mágica, é uma ação de amorosidade, de crescimento, de transformação. Nós precisamos olhar para nós, a nossa relação com Deus, e perceber que nós somos o teto da nossa felicidade e da nossa infelicidade. É verdade que há muitos momentos em que nossa mente está atribulada. O problema vai ser isso. Muitas vezes a gente acha que nossa vida é difícil, que está tudo complicado. São esses momentos que a gente para para respirar, para refletir. Então, é um período que nos convida a fazer na nossa mente. Eu convido a você, meu amigo, minha caminheiro, caminheira, para a gente poder prestar atenção. Nós já temos muitos minutos de evangelho na nossa mente, nós já temos muitas horas de evangelho na nossa mente, espíritos, de livro dos médiuns, da Gênesis, de céu e inferno, obras póstumas, para a gente poder fazer bobagens. A gente tem que romper com isso, a gente romper com essas questões que nos mantêm muito próximos de um passado que já não nos pertence mais, no futuro. Nós temos que perceber que se somos seguidores do Cristo nesse século, aqui, como diz Bezerra de Menezes, a honra de conhecer Jesus, nós precisamos estar aptos na direção desse que nós já somos e nos recusamos a mudar. A gente fica preso com um monte de coisa chata, de coisa boa na nossa vida, nas nossas escolhas, quando na verdade o mundo aí aberto à nossa aprendizagem, à nossa transformação. Nós precisamos renovar a alegria de viver, precisamos renovar a esperança. No capítulo refiro, Sede Feitos, que é o capítulo 17 do Evangelho, a homem de bem, ele vai dizer, o homem de bem entende que está num processo de aprendizagem e que as dificuldades que ele coloca em frente são obstáculos para ele. Divaldo Franco conta uma história que eu acho muito dessa renovação, que ele era perseguido por um chamado Mão de Ferro, e esse filho importunava o tempo inteiro e ele ficava num dilema que ele, que era um médium, um escritor, responsável por uma obra social como a Mansão do Caminho, junto com Wilson, eles sofriam aquelas agruras, eles sofriam aquelas dificuldades. E Joana aparece para ele e diz assim,
Você precisa ser como um rio. O rio de obstáculo não fica reclamando do obstáculo. Ele vai sacando força até ultrapassar esse obstáculo. Então, o tempo de renovação é um tempo de nós pararmos para entender, de uma vez por todas, que a doutrina espírita no planeta Terra, ela vai oportunizar uma mudança de paradigma existencial, ou mudança de referência na existência. Elas vêm nos convidar a rompermos com aquele homem velho, aquele ser humano preso atuais, a formalismos, preso a imagens. Nós precisamos nos ligar na essência. Nós precisamos nos ligar na nossa transformação íntima, sem violentar as consciências das outras pessoas, cada um de nós no seu tempo evolutivo. O pastor Martin Lloyd Jones, ele vai dizer que a mensagem de Jesus é uma mensagem para os crentes, não é uma mensagem para o descrente, não é uma mensagem para o ateu. Às vezes a gente vê, diz o pastor, vê uma pessoa na rua com um comportamento que a gente acha que é um comportamento digno, a gente diz assim, ele já é um cristão, ele já é um espírita, ele já é... Porque ele só vai falar do cristão. Ele já é uma pessoa melhor, muito espírita. Não. Ele é como... Ele vive da forma como ele deve viver. A mensagem para nós. A mensagem é uma mensagem para a nossa transformação pessoal, a nossa forma íntima. Como esse sol maravilhoso que nós precisamos perceber que a presença de Deus em nossas vidas é um constante a essa transformação, a essa modificação. Então, a gente não vai conseguir a paz do mundo. O mundo vai mudar para que a gente mude junto. O aguilhão da consciência nos concita permanentemente do nosso dever. E o nosso dever é justamente nos ligarmos nesse processo de aprendizagem, de transformação, de crescimento. Se lhe baterem na face direita, oferece a face esquerda. Se a gente não consegue fazer isso, é um sinal do que nós precisamos transformar em nós. Ele diz, olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Porque os caem dos céus e sua justiça e tudo mais. Se a gente ainda está disputando roupa, dinheiro, é um estágio evolutivo. Tem que acolher as nossas imperfeições. A reação não vai acontecer por uma mágica. Então, se a gente lê, e ele está dizendo para nós que a gente precisa de transformação, que a gente precisa porque se o pai alimenta as aves do céu, seus filhos, se a gente pensa nisso e para, mas eu ainda muito preocupado com o acúmulo dos bens materiais. O que fazer? O homem velho vai se mortificar, vai se maltratar, vai se xingar, vai procurar fazer penitência na cabeça, pedir que um milagre aconteça. O humano novo, ele vai parar e vai dizer assim, eu ainda estou meio materialista, eu estou apegado, eu sou vaidoso, eu sou invejoso. O que é que eu preciso fazer para essa transformação acontecer dentro de mim? Quais são os passos, quais são as atitudes, quais são os comportamentos, quais são as mudanças que eu preciso fazer para que essa transformação aconteça em mim? Esse é o desafio que os espíritos estão pondo. Os espíritos não estão nos propondo viver uma vida mística. Os espíritos nos propondo viver uma vida de isolamento. Não, nós vivemos um mundo. Quem propõe uma vida de isolamento é o budismo. Então, nós nos abrir para estar no mundo sem nos deixarmos contaminar por esses problemas, por essas dificuldades que o mundo traz. A questão maior que nós precisamos ter em mente nesse processo é de que nós somos seres em transformação, em crescimento, em aprendizagem, e que essa aprendizagem, esse crescimento, precisam ser instrumentos. Os tempos de renovação são tempos onde a gente precisa aprender a conviver as imperfeições e superá-las, e não existem.
A proposta dos espíritos é nós reconhecer o evolutivo. Se nós temos uma dimensão de sensações, de sentimentos, a gente compreender nossa história. Porque o espírito de Lázaro vai dizer, instintos, depois são sensações, são sentimentos, e no ponto mais alto dos sentimentos está o amor. Ora, se assim vamos parar essas coisas tolas. Porque nós fomos exilados, somos degradados na terra, porque somos assim, porque no passado eu matei, porque assim, para com isso, minha amiga, meu amigo. Tá, errou, conserta. Um passo na direção da transformação. Para de brigar. Use comunicação não violenta. Utiliza as mediações de conflito. Reduz um pouco o nervosismo, a raiva. Não consigo controlar. Acolha e aprenda com esses elementos. Acolha e aprenda a conviver com essas circunstâncias, com essas situações. Não é uma mudança completa e total na nossa vida. A renovação é um processo de autoconhecimento. E esse autoconhecimento, cada dia. Vocês olham para mim agora aí, mas eu já tive os cabelos todos pretos. Já fui um bebê, eu já tive no ventre de minha mãe. Esse processo, se você olhar para você amanhã, você não vai ter tanta diferença de ontem para hoje. Mas se você está na curva do tempo, você vai ver que a transformação está acontecendo. É um processo transformacional que nós precisamos ir na nossa ação, no dia a dia, nas nossas escolhas. É porque eu preciso disso, eu preciso daquilo. Eu preciso, porque eu sinto que... Veja, os centros espíritas estão fechados. A pandemia nos levou a inventar formas, a reencontrar caminhos de fazer coisas. Então, é assim que nós precisamos agir, os nossos. Quando o Cristo conviveu com seus discípulos, exigiu eles que fizessem transformações instantâneas. A Rodrigues nos diz que os tempos eram difíceis e as consciências complexas. No tempo atual, nós vemos essa mesma complexidade, essa mesma dificuldade. Os corações rudes que existiam no planeta Terra 2021 anos atrás, não realmente. E nós precisamos ser aquelas pessoas capazes de entender o tempo e viver conforme esse tempo. Jesus não ajuda imediatamente. Não, no episódio de Jesus, ele disse a Pedro, embainha a tua espada. E pela espada será ferido. Então, é uma escolha. Jesus, ele, você não deve fazer isso. Você pode. Olha, presta atenção, tem causa e consequência. Se você ir pela espada, você será ferido por ela. Assim conosco. Se nós estamos numa condição de compreender, de aprender, porque é assim que Allan Kardec vai falar no capítulo Sede Perfeito. O bem compreendido, mas sobretudo sentido, conduz à transformação. Então, o processo duplo é um processo onde a gente percebe, estuda, aprende, estudar e aprender, a gente pratica e transforma. Compreendem? Não é uma coisa, é um processo. E é fácil a gente entender isso no atual, quando a gente pensa nas academias de ginástica. No fitness, as pessoas não estão procurando uma vida saudável, elas estão procurando praticar atividades físicas com regularidade, melhorar o seu tônus muscular, cuidar. A mesma coisa nós precisamos entender em relação aos espíritos. A paciência, a calma, a caridade, a indulgência, o perdão, eles não virão para nós como uma, virão para nós como consequência do nosso exercício. Quando a gente era criança pequena que estava aprendendo a andar, um inseto aqui.
Quando a gente era criança pequena que estava a gente era um pezinho na frente do outro, nosso pai nos guiando, nosso tio, a nossa tia nos conduzindo. Agora, a gente precisa fazer o mesmo. A paciência é exercitada, a alma é exercitada, a tranquilidade é exercitada, a caridade é exercitada. A gente precisa começar a fortalecer essa natureza instintiva na direção daquilo que nós temos certo. Esse é o tempo de renovação, esse é o tempo de transformação. Nós precisamos forçar a nossa natureza, forçar mesmo, forçar em ter causa e consequência. Ah, eu sou fumante, para de brigar com isso. Amanhã não mais, amanhã não vou comer mais o tanto que eu comia, não beberia mais da alcoólica. Para com essa bobagem. Diz assim, eu não consigo livrar do vício do fumo. Eu preciso entender, portanto, que eu posso ter um efizema pulmonar, ter um DPOC, que eu posso ter um outro problema qualquer, respiratórias, provocado pelo uso do cigarro. Consciente disso, é a espada que Jesus mandou Pedro embanhar. Ah, eu não consigo parar de beber de forma descontrolada. Perceba, isso vai causar um malefício, ou algo lícita. Ah, mas eu não consigo. É a espada que você não consegue embanhar. As consequências. Nós precisamos encarar os nossos defeitos e os nossos erros com tranquilidade, mas com responsabilidade. Se a gente ainda não é capaz de oferecer a face direita para quem nos bater, a face esquerda para quem não direita, a gente precisa parar para pensar o seguinte: eu estou muito longe da perfeição que eu sou capaz de ter. Eu estou longe da prática daquilo que eu já sou capaz de ler e de falar. Percebe? É uma renovação, é um sedimento, é uma mudança de atitude diante da vida. A gente para de... Ah, eu sou de pessoa. Ah, mas eu preciso botar não sei o quê, porque eu preciso... Como? Se os espíritos estão ao nosso redor e nos influenciando a maior parte do tempo de maneira oculta. Se eles estão nos influenciando de maneira oculta, não estou falando aqui de mediunidade, sentindo, percebendo, ouvindo. Não, é a influência possível, onde os pensamentos dos espíritos estão conosco. Então, vai se livrar como? Como você está num shopping center ou você está numa rua muito mal, encostar em pessoas, como é que você faz? Então, quem tem que mudar somos nós. A questão que vem sendo repetida, assim, a paz do mundo começa dentro do coração. O exercício da amorosidade é amar, nós amamos a nós mesmos. Se nós ainda estamos com amar ao próximo, é porque nós estamos com dificuldade de nos amar. Temos atenção nisso. O autoconhecimento é essa chave transformacional, mas eu só me conheço. Então, aquela pessoa que diz que eu sou chata, que eu sou ranzinho, birrento, sou implicante, essa pessoa eu preciso estar dizendo algo sobre mim que eu talvez tenha dificuldade de aceitar e acolher. Ah, se ela está falando sobre mim, ciumento, e eu não sou, eu vou dizer, deve ter interpretado mal algum gesto meu, algum comportamento, mas eu vou dizer, é verdade, eu posso até não confessar. O Espírito de Lázaro, ao falar sobre o dever, vai dizer assim, o dever é um instrumento que cada um de nós carrega de si e que não tem juiz e aplauso. Se a gente acerta, ninguém está lá para nos aplaudir, ninguém está ali para nos condenar. Somos nós mesmos que temos que fazer essa mudança, ter que fazer esse exercício de transformação. Mas esse exercício que a gente falando precisa ser encarado como um exercício físico. Quantos ainda vão para academias? Quantos conhecem e outros caminhadas, passeios, e outros tipos de esporte? A gente não treina para esporte para que a gente seja capaz de fazer uma seja de longa duração, de correr uma maratona, de jogar futebol, de cumprir todo o circuito do CrossFit. Os músculos não ficam
doloridos, não ficam. A gente não tem uma sensação de endorfina que é derramada na nossa consciência, vai fazer a gente ter um bem-estar enorme. Uma coisa a fazer em relação a essa nossa ascensão, nossa formação espiritual. Tem que treinar. Ah, foi rude hoje, minha sogra fez fiúça hoje, brigou. Amanhã tente não fazer, tente respirar. Música que Fafá de Belém está interpretando no ano de 2019, que ela diz assim: respira, respira. Se você respira, a transformação vai acontecendo. O Pensador fez uma música, hoje eu estou na espiritualidade amiga que gosta das músicas. Tem uma música dele que diz assim: a cura do coração. É preciso mais amar do que ser amado. É essa transformação que a gente precisa fazer. Aí o Gabriel vai dizer assim: nosso amor vai ser junto e nunca parado, nunca ser parado. Ele fez uma posição, uma adaptação do verso a Francisco, para dizer assim: gente, presta atenção, o desconsumo, a redução das coisas bobas. A gente às vezes briga por besteira, a gente é inimigo de alguém por uma bobagem. Para, respira, entende o seu tempo evolutivo e pratica essa transformação necessária. É essa mudança que o Espiritismo trazer para a humanidade. É por isso que o Espiritismo coloca o cristianismo redivivo. É por isso que os espíritos vão dizer isso. É por isso que a doutrina espírita não é fruto de um ou outro homens espíritos que estão por aí espalhando sua mensagem. E mais uma coisa que nós precisamos perceber nesse tempo de alteridade. O sentido do outro. Alteridade é diferente de empatia. É que me coloco no lugar do outro para sentir ou perceber a dor, a dificuldade, a condição. A alteridade é eu reconhecer o outro como ele é, com direito de ser como ele é, direito de fazer as escolhas que ele está fazendo, dessas escolhas conduzam ao mal, não conduzam à morte, não conduzam à violência. Mas desde que não prejudiquem outras pessoas, não prejudiquem ao planeta, não prejudiquem a nós mesmos, nós temos que respeitar. Nós temos que respeitar as religiões, as orientações sexuais, as ideias políticas, por mais que elas sejam diversas, por mais que elas sejam opostas às nossas, porque ao fazer isso, está vivendo como verdadeiros espíritas, respeitando as consciências, respeitando as escolhas. A gente fica querendo que sejam como a gente acha que eles devem ser. Não, não é. Dia desse eu estava em uma palestra e estava comentando com os internautas que às vezes a gente fica na beleza do corpo e não tem um padrão, porque é única. Cada corpo é único. A mesma coisa com a verdade de nós tem a sua, mas é da soma dessas nossas verdades, grande verdade verdadeira a cada dia, a cada instante. É o processo de aprendizagem que a gente precisa incluir nossas decisões. A gente precisa incluir nossas observações. A gente precisa, portanto, romper com essa dimensão do dadismo, com essa dimensão da hipocrisia. Nós precisamos reconhecer que a mudança precisa acontecer. A mudança precisa acontecer a cada dia. E para que isso aconteça, nós precisamos do mundo em que nós vivemos. Nós estamos vivendo num mundo dos dislikes, das conexões. Nós vivemos num mundo da biogenética, estamos vivendo num mundo de mudanças estruturais. E, infelizmente, essas mudanças estão acontecendo do materialismo. Nós, espiritualistas, nós espíritas, nós cristãos, precisamos perceber que para que essa
cada um de nós. Você, meu amigo, você, minha amiga, que está nos acompanhando. Preste atenção nesse aspecto. Não é o outro que tem que se acomodar a mim, e nem eu tenho que me acomodar ao outro. A alteridade é nós compreender a diferença como natural. É nós termos. E o meu irmão, no sentido de que Jesus diz, amai ao próximo como a vós mesmos. Que o meu próximo, ele não é como se nós fôssemos água, todos gotas de uma mesma água. Não. Cada um de nós tem seu colorido, cada um de nós tem suas características, cada um de nós tem filho, cada um de nós tem suas opções, cada um de nós tem escolhas. E isso não é bom e nem é ruim, é como é. O tempo de renovação é nós capazes de nos olharmos na frente do espelho e dizer, caboclo, tu ainda tem muito a aprender. Tem que comer muito feijão, muita farinha, subir muito para a transformação que você já sabe como é que deve se tornar uma realidade. É assim que a gente precisa ver esse ano novo, esse tempo de renovação. Abrir nossos corações e nossas mentes para esse eu não sei se acontece isso com vocês, tadinhos recostados nessa cadeira, mas quando eu faço a coisa, ela embrulha meu estômago. Quando eu vou a um comportamento que eu sei que já não condiz mais com a qualidade existencial, me dá uma agonia. Já sei como eu devo viver. Muitos de vocês comigo sabem das minhas imperfeições, das minhas limitações. Eu busco a cada dia essa transformação. Simples, dá medo, dá angústia, a gente fica bravo, às vezes a gente fica nervoso, os detalhes nos tiram do sério, mas a gente precisa perceber essa transformação. A gente precisa ter essa necessidade da mudança. Como a música também interpretada por Diogo Nogueira, quando ele diz assim, a vida vai mudar, a vida vai se transformar. À medida que formos fazendo as escolhas certas, está difícil ter momentos melhores. Um novo dia as transformações vão acontecer. Porque nossa relação com o divino que precisa mudar. Não é o mundo que tem que mudar. Somos nós. Somos nós que temos que fazer essa decisão. A hora é essa. O instante é o agora. Você que assiste a live, essa mensagem é para você. É para mim. Não é para outro que não assistiu. É para você. Agora, nesse minuto, nesse tome a decisão de renovar a saúde. Tome a decisão de subjugar seu orgulho. Precisamos lutar contra o orgulho, contra a autoestima exagerada, que a gente acha que a medida do mundo somos nós. E parar de pensar no Cristo. O Cristo fez chefe de ninguém. Ele disse, meu reino não é desse mundo. Cristo não deu ser aquele camarada que ditava ordens para as outras pessoas. Ele vivia conforme o intento das mensagens e das lições que ele mesmo pregava. Essa é a proposta que nós precisamos acolher em nossas vidas, essa proposta de transformação, essa proposta de aprendizagem, de humildade, mas, acima de tudo, essa proposta de felicidade. A nossa felicidade precisa vir da nossa compreensão de que a dor faz parte da vida. Eu usei hoje, muitas vezes, o exemplo da academia de quantas vezes a gente está ali fazendo um exercício físico, está se cansado, está sentindo um peso, está sentindo uma pressão, mas sabe que o objetivo é sair do corpo. A mesma coisa precisa acontecer conosco, com nossos valores morais. A gente precisa cultivar a paciência, a benevolência, a indulgência, a caridade material. Há muitas pessoas necessitadas de um prato, as mesas estão abarrotadas. As farmácias de medicamentos e os supermercados cheios de remédios
e muitas pessoas estão morrendo de fome, muitas pessoas morrendo de doenças perfeitamente curáveis. A caridade material é necessária. A caridade próximo, os idosos, as crianças desamparadas, as pessoas que ainda estão vivendo em condição de rua. São que nos dê a tranquilidade. Então, acho que houve uma pequena interrupção na transmissão. Vamos então pedir que nesse ano novo nós sejamos de ser esses elementos de transformação, os elementos de construção, de sermos esses de aprendizagem. E cada um de nós busca a cada instante. Que o Mestre Jesus nos abençoe. Peço agora que aqueles que fechar olhos o façam. Vamos sintonizar com os nossos desejos e pedir a Deus, através de Jesus, que uma bênção nos envolva, que uma paz imortal alcance e que nós, cristãos, sejamos capazes de aprender e nos transformar. Porque o cristianismo e o espiritismo são sinônimos, acrescentando a imortalidade da alma como fé. E ao nos sentirmos como seres imortais, percebermos que a vida nesse mundo é passageira, mas nós somos eternos. E que as transformações que fizermos aqui se perderão. Muita paz, um beijo no coração, obrigado pela de estar juntos, um grande abraço, que ano seja um tempo novo, para que tenha a honra e a glória de conhecer Jesus, seja melhores a cada dia, a cada segundo. Muita paz e